Boa tarde, eu sou Jefferson Antunes, sou coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos da UFCA e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre um jogo que nós criamos para utilizar no ensino superior, que é a Criativa. Nós vamos falar sobre metodologias educativas fomentadas através dos jogos cooperativos. Esse projeto é um projeto de extensão da Universidade Federal do Cariri, que é coordenado por mim e pelo Jânio e tem diversas ligações com projetos na UFC, na Federal do Rio Grande do Sul, com um núcleo de estudo e pesquisa em jogos colaborativos, que é uma área de pesquisa que tem crescido bastante desde a iniciativa em 2010 do professor Marcos Teodorico, que lançou o programa Célula na UFC, e hoje o Célula é o maior projeto de extensão da UFC e um dos maiores do Brasil. Bem, o Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos traz a premissa de estudarmos formas, métodos, de levarmos à sala de aula algo diferente, algo inovador, ressignificar relações através de processos criativos, utilizando metodologias educativas interdisciplinares que valorizam o saber e a participação do educando, tanto no momento coletivo de construção do conhecimento, como através dos seus próprios saberes, levando aí os saberes do educando através dos jogos para o momento de sala de aula. Os jogos são uma ferramenta moderna que tem uma linguagem acessível às pessoas que fazem a educação, aos atores educacionais, principalmente os estudantes. Eles é quem tem domínio das ferramentas tecnológicas que os jogos utilizam. Sejam jogos analógicos, como os jogos de tabuleiro que a gente usava na década de 80, como os modernos jogos eletrônicos. Todos esses jogos são uma linguagem fácil e uma linguagem acessível aos estudantes. E é um ponto interessante porque o jogo trata da interação lúdica. A pessoa tem um momento de imersão quando ele joga, seja um jogo eletrônico ou um jogo de tabuleiro moderno. Então, nós utilizamos essa linguagem, essa questão da educação na contemporaneidade para tratarmos de metodologias que possam ressignificar essas relações entre aluno-professor, professor-comunidade, aluno-comunidade, de uma forma interligada. Para iniciarmos nossas abordagens, vamos falar um pouquinho do nosso referencial teórico. Uma das maiores designers de jogos do mundo, a Jane McCone, ela vai nos dizer que todos os jogos, sejam eletrônicos, sejam digitais, sejam jogos competitivos, sejam jogos cooperativos, eles têm uma estrutura similar. Jogos têm metas que vão dar um objetivo para você chegar no final do jogo. Tem regras para estimular o uso criativo de habilidades e competências, requer um feedback, o jogo tem que estar mostrando a todo momento quão perto de ganhar você está, e ele exige que a participação seja voluntária. Joga-se por gostar de jogar e não por uma obrigação. A partir desses 4 pontos que a Jane McCone elenca, nós pensamos o quê? Imagine uma educação onde nós temos metas claras, sabemos as regras do jogo, que a educação possa nos fornecer um feedback passo a passo. E, é claro, que nós façamos porque gostamos. Façamos porque temos um sentimento para com a educação e não por uma obrigatoriedade. Então, levar esse universo conceitual dos jogos para a sala de aula é um dos nossos grandes estímulos, já que no nosso universo capitalista nós não temos esses pontos tão positivos, muito claros. Nós não sabemos o que nós temos que fazer para melhorar, para passar no mestrado. Nós não sabemos, por exemplo, se nós estamos perto ou longe de terminar a graduação. Então, trazer esse universo dos jogos bem delimitados para a educação fornece uma atitude positiva, certo? É o que a própria psicologia positiva, que é quem estuda o ramo dos jogos, vai dizer que a felicidade que se consegue com os jogos é endógena, vem da gente. Então, você se sentir feliz, satisfeito, ter essa relação emocional com uma metodologia, com uma prática educativa, fomenta a
ressignificação dos processos em sala de aula. O professor Marcos Teodorico de Almeida, que é um grande teórico do campo epistemológico, ele vai falar sobre os jogos cooperativos. E hoje nós estamos tratando de um jogo cooperativo, certo? Diferentemente dos jogos competitivos, os jogos cooperativos têm uma estrutura onde joga-se para superar desafios, não joga-se para superar os outros. Joga-se por gostar do jogo, por querer estar em conjunto, por querer estar em grupo. Então, foi por esses motivos que nós elencamos dentro dos jogos, os jogos colaborativos como elemento, como objeto de estudo e criação. Esse nosso projeto vai trabalhar não só com a parte teórica. A teoria é uma parte muito importante e está interrelacionada com todo o objeto de pesquisa. Aqui nós vamos tratar de um jogo que foi feito em laboratório e aplicado no ensino superior, com estudantes da UFCA, da UVA e da UFCA. Foi aplicado no mês de junho, entre os dias 1 e 5, e nós observamos e fizemos um estudo qualitativo sobre todos esses processos, que nós vamos ver daqui a pouco. Um outro ponto que eu quero destacar, que até não está aqui na nossa apresentação, é que o autor Humberto Maturana vai falar sobre a competição. Ele vai dizer que a competição é o negar o outro. Porque para você ganhar um jogo competitivo, o outro tem que perder. Automaticamente você está negando a oportunidade do outro ganhar. Assim sendo, nós pensamos, que educação é essa que nega o outro? Esse é mais um forte motivo para nós termos escolhido um jogo cooperativo. Vamos falar agora sobre a criativa, vamos falar sobre o objeto de estudo. A criativa é um jogo cooperativo, foi criado em laboratório pelo Laboratório Interdisciplinar de Jogos Cooperativos. Ele utiliza mecânicas de RPGs, que são jogos de interpretação de personagem, e de jogos de tabuleiros modernos, conhecidos como board games. A gente tem aí o gerenciamento de recursos, a interpretação de papéis e lidar com situação-problema. Entre seus objetivos, e esse é o nosso foco aqui, é saber se a criativa atinge seus objetivos, estão fomentar entre os participantes a cooperação para a resolução de situações e problemas através de uma tomada de decisão dialógica, utilizando o diálogo para resolver problemas em grupo. Também fomentar a curiosidade e a criatividade dos participantes. E por último, mas não menos importante, a redescoberta de habilidades e competências. A questão que a Unesco vai falar sobre o aprender fazendo, que é um dos pilares fundamentais, segundo eles, da educação contemporânea. Bem, como funciona? Todo jogo ele tem um ambiente controlado. O ambiente controlado é aonde o jogo se estrutura. O que vamos simular? No caso da criativa, ela simula uma empresa de publicidade, propaganda e marketing. Então, todos os que vão jogar vão estar imersos nesse ambiente. Qual o objetivo do jogo? Basicamente, a meta do jogo é adquirir recurso, é conseguir dinheiro. Uma empresa de publicidade e propaganda, o que ela faz? Serviços e produtos para obter lucro. Essa é a máxima da empresa. Então nós utilizamos isso para fomentar o ambiente controlado, para eles se sentirem imersos dentro de uma empresa de publicidade, propaganda e marketing. Dentre as regras, que nós temos várias, ele é um jogo bem completo, está o gerenciamento de recursos. Eles tratam com dinheiro. Nós criamos uma moeda chamada moeda criativa, que eles utilizam para comprar os materiais e ferramentas que eles vão precisar para criar cartaz, panfleto, folder, fazer slogan. Todo esse universo da publicidade e propaganda está imerso dentro do jogo através dessas regras. E à medida que eles vão completando esses trabalhos, prestando esses serviços dentro desse ambiente controlado, eles vão sabendo se eles estão perto ou longe de terminar o jogo. O objetivo geral do jogo é o quê? Cada equipe, a sala joga toda junta, porém ela é dividida em equipes para facilitar as relações entre os grupos. Fica muito difícil você trabalhar 20, 30 alunos fazendo um só cartaz, um só panfleto. Isso gera bagunça. Então nós optamos por uma metodologia conhecida como método Jigsaw.
para estruturar o jogo. É o conhecido método dos puzzles, que é lá da década de 70 e que ainda é muito contemporâneo quando tratamos de organização e estruturação metodológica de metodologias educativas. Bem, então, a partir do momento que cada grupo consegue realizar um trabalho com sucesso e eles terminam o jogo com mais dinheiro do que começaram, dá-se a vitória. Temos também a possibilidade, é claro, de uma meia vitória, onde eles consigam ou juntar o dinheiro que eles precisam, né, mais do que começou, ou cada grupo faça um serviço. Né? Eles têm lá as propostas de serviço que é dado por uma ferramenta chamada Briefing, que é a mesma ferramenta utilizada em empresas de publicidade e propaganda. Ela também serve para dar essa imersão. A partir do momento que nós utilizamos ferramentas reais, as pessoas que participam do jogo se sentem mesmo dentro de uma empresa de publicidade e propaganda. A forma de participação é dada através da tomada de decisão coletiva. Todas as decisões sobre o que vai fazer, como vai fazer, o gasto dos recursos, a obtenção dos recursos, é feita pelos participantes de forma democrática, de forma coletiva, através do diálogo. Para analisar todo esse arcabouço criado pela Criativa, toda a estrutura do jogo, nós utilizamos uma metodologia chamada de discurso do sujeito coletivo. Ela é uma metodologia quali-quantitativa. Nós aplicamos o jogo, entregamos no fim do jogo um questionário aberto. Nosso objetivo aqui é saber se os objetivos do jogo foram cumpridos. Então, nós entregamos esses questionários, eles respondem e nós fazemos uma análise a partir das expressões-chave, das ideias centrais e da ancoragem. Pegamos todas essas respostas de cada uma das questões e criamos um discurso síntese baseado nessas ideias, nessas expressões-chave, nessas ancoragens, que Lefebvre vai tratar em seu livro O Discurso do Sujeito Coletivo, que é um tipo de pesquisa de representação social. Então, a partir dessas opiniões, nós buscamos elementos qualitativos para saber se o processo, a aplicação do jogo, ela obteve resultado. Mas também nós queremos saber como foi esse resultado. Para isso, essa mesma metodologia vai trabalhar a amplitude e a intensidade de cada uma dessas ideias dentro dos discursos gerais. Quando nós formulamos esses discursos síntese, nós analisamos a amplitude de cada uma das ideias e a intensidade com que elas aparecem nos discursos. Isso nos fornece uma matriz quantitativa, onde nós podemos saber quais foram os pontos que foram apontados como chave, quais foram os pontos que não fizeram muita diferença e temos um panorama geral quantitativo sobre a abordagem que nós aplicamos dentro da sala de aula. Aqui nós temos o quadro quantitativo. E dentro dos objetivos, os 3 que estavam elencados, nós resumimos assim: resolver problemas através do trabalho em grupo. Esse era o primeiro objetivo. 50% dos participantes disseram que só pela proposta ser cooperativa, só porque, pessoal, é um jogo cooperativo, vocês não vão jogar uns contra os outros, vocês vão jogar uns com os outros. 50% apontou que conseguiu resolver os problemas em grupo só pela metodologia ser apresentada de forma cooperativa. Um outro dado comum é que o objetivo do jogo, por ser dividido por todos, foi até que bem apontado como um dos principais pontos para se obter o sucesso no jogo. Nosso segundo ponto, que é pensar de forma criativa para resolver os problemas, foi apontado em 2 esferas diferentes. Tanto a forma como os problemas são apresentados, que é através de um briefing, quanto as regras do jogo. Ambos os pontos propiciaram aí o pensamento criativo para a resolução de problemas. Por último, a utilização ou a redescoberta de habilidades e competências foi apresentada como um fator determinante do jogo. Todos os participantes disseram que conseguiram utilizar novas habilidades e competências, sendo que 30,8%
apontaram que só pelo jogo ser uma proposta cooperativa, eles já conseguiram utilizar. Nós vamos ver já na análise qualitativa sobre como essa questão da utilização de habilidades e competências foi pensada. Na última linha aqui do nosso quadro, nós trabalhamos a amplitude de todos esses discursos, sendo que, novamente, a proposta do jogo cooperativo foi apontado como o principal ponto do jogo. Dentre o quadro qualitativo, diversas opiniões, diversas habilidades e competências foram mostradas. Os principais pontos que gostaríamos de destacar foi a possibilidade de aprender com o outro, que é outro dos pilares fundamentais da educação segundo a Unesco. Isso foi apresentado dentro do discurso dos próprios estudantes. Eles perceberam que eles tiveram um momento de aprender com o outro. Reconhecer também o outro como um aliado e não como um rival dentro do jogo. Perceber que o jogo é cooperativo foi fundamental. E os próprios estudantes, os próprios participantes do jogo apontaram como uma das bases sólidas nessa avaliação qualitativa. O ambiente controlado para a realização de experiências foi propício. Ele foi mostrado como uma forma de imersão dentro da proposta e foi muito bem recebido. Os estudantes apontaram que os jogos são uma linguagem acessível, falaram sobre o impacto lúdico. Eles também trouxeram um ponto que é bem ligado aí ao ambiente controlado do jogo, que é dizer que o jogo aproxima uma experiência real. E esse era um dos focos que nós temos disfarçado no jogo, já que é o motivo de ser do ambiente controlado. Nós também vimos que existia uma possibilidade da utilização de habilidades e competências. As principais foram a mediação do conflito, o escrever, o ler, falar, a comunicação, a negociação. Todos esses pontos foram apontados dentro da utilização de habilidades e competências. Também a exploração de um tema que é difícil, é complicado quando você trata com turmas interdisciplinares, você tratar a publicidade, a propaganda e o marketing. É um ponto bem complicado. Na ocasião nós tínhamos estudantes de economia, administração de empresas, administração pública, jornalismo, medicina, engenharia de materiais, engenharia civil, todos de campos completamente diferentes entre exatas e humanas, o que possibilitou um alavancamento interdisciplinar da metodologia dentro de nossa avaliação. Então, ressignificar relações educativas e fortalecer o pensamento criativo são os nossos dois últimos pontos apresentados dentro da análise qualitativa do processo. Por fim, pessoal, eu quero mostrar a vocês algumas fotos das nossas aplicações. Essa foto aqui foi o nosso primeiro playtest, foi o nosso primeiro dia 1 de junho, que foi aplicado no campus da UEVA, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, aqui em Crato. A professora Hermínia Raquel, que é professora do curso de Administração de Empresas, disciplina de Jogos Empresariais, nos possibilitou esse momento, onde fizemos a nossa primeira aplicação. Essas 4 fotos são de aplicações feitas na UFCA, lá no campus de Juazeiro do Norte, e também na Faculdade de Medicina da UFCA, lá na FAMED, em Barbalha, onde nós aplicamos o jogo com o pessoal da aprendizagem cooperativa e também com os alunos de Administração de Empresas, Administração Pública e Jornalismo. Certo? Foram momentos enriquecedores. E para quem pergunta o que é a criativa está toda nessa mesa. É lápis de cor, é tinta, é cola, é tesoura, é estilete, papel. É uma metodologia de alto impacto e extremamente barata. Para aplicar com os primeiros 51 participantes, nós gastamos R$20 para poder conseguir todo esse arcabouço. E nós pensamos o quê? Você é professor de escola pública, quer aplicar a criativa? Se nós utilizássemos materiais caros, isso inviabilizaria o uso da metodologia. Então, quando se trata de uma metodologia, você tem que pensar com quem vai utilizar, quais as ferramentas e as possibilidades de adquirir os produtos necessários. Por isso, trabalhamos com produtos de baixo preço, fácil acessibilidade e proporcionamos aí um momento bem rico.
Bem, pessoal, então, por hoje é só. Gostaria de agradecer a vocês e toda a coordenação do EBPC, o pessoal da PROEX, da UFCA e todos os que fazem o Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos por esse momento e por todas essas análises, por toda essa experiência que nós fazemos no Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, tivemos a oportunidade de participar. Uma boa tarde.